Você veio para a Academia dos Dados para saber os segredos das entidades e antigas forças sinistras? Deseja descobrir os mistérios que rondam os pactos e esses tais poderes? Mais ainda, quer saber o que tudo isso tem a ver com os bruxos de Dungeons & Dragons? Então você veio ao lugar certo, porque estes segredos e muito mais serão desvendados pelos sábios da nossa academia. Fique conosco até o final desse vídeo para descobrir tudo o que precisa para construir aquele bruxo que honrará o seu pacto e ainda poderá se tornar uma lenda nas suas mesas de RPG. Olá, eu sou Cleiton Milani, bem-vindo de volta à Academia dos Dados, onde você encontrará a chave para a sua aventura. E hoje falaremos sobre eles, os bruxos. O bruxo é uma classe de personagem, os conjuradores, que conseguem os seus poderes através de pactos com seres sobrenaturais. Ele pode ter vários alinhamentos, ele pode ser mau, claro que o bruxo pode ser mau, mas mesmo assim ele ainda pode ser bom ou até mesmo neutro. A natureza dessa criatura está muito ligado à história que o jogador quer propor. Mas há no livro do jogador algumas sugestões para você criar o seu bruxo. Muitas delas são bem válidas. Pacto formado entre bruxo e o seu patrono é o que define as grandes características do seu personagem. Assim como o porquê, quais as motivações que levaram o seu personagem a fazer um pacto que normalmente custa a sua alma. Geralmente essa motivação é busca por poder, ganância, vingança ou até mesmo amor. Tudo isso pode levar com que o seu personagem se entregue a esses poderes sobrenaturais e se torne um grande bruxo. Já o pacto entre você e a Academia dos Dados não vai custar sua alma, custa apenas um cliquezinho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, isso nos ajuda bastante a produzir cada vez mais conteúdos melhor e melhor para o seu dia a dia no RPG. Ajuda nós que nós ajudamos você. O bruxo é um usuário de magia bem diferente, contando com diversos poderes exóticos, vamos dizer, como suas invocações místicas e dádivas do pacto, bem como magias exclusivas. O bruxo tem magia que é só dele. E isso distancia bastante de mago e de feiticeiro. Os bruxos são excelentes atacantes, mas com a combinação apropriada, eles podem também se tornar um grande controlador no campo de batalha. Lembrando que dentro do jogo, se você escolheu ser atacante, você é aquele cara que precisa gerar um dano massivo. Aquele cara que vai geralmente abater as pessoas com uma magia só, ou pelo menos deixá-las à beira da morte. Esse personagem pode agir tanto na linha de frente como na retaguarda, mas preste bastante atenção. Pense nisso quando você for criar o seu personagem para distribuir certo essas habilidades, seus pontos de habilidades, porque isso é necessário. No caso de bruxos atacantes, o famoso truque Rajada Mística pode causar muito dano constante aos inimigos. Já se você prefere controlar ali o seu campo de batalha, você deve escolher seus truques e magias baseado nesse controle que você quer fazer. Normalmente atacando os mobs mais fracos, sabe aquele personagem um pouco mais fraco? Você acaba acabando com várias levas de personagens mais fracos. Ao invés de atacar o boss mesmo, como um atacante lá daquele DPS, você vai controlando, ataca ali os mais fraquinhos e vai limpando a barra para os outros. Como principal atributo, o bruxo é claro que vai utilizar o carisma, a base para determinar as dificuldades de sua magia. E também os testes envolvendo as mesmas. O atributo secundário pode ser Constituição, uma vez que aumenta os pontos de vida do personagem.
e influencia os testes de concentração para manter as magias ativas. No entanto, se o personagem for um bruxo do Pacto da Lâmina, mais voltado a combate corpo a corpo, deverá priorizar a destreza como atributo secundário e deixar a constituição como o terceiro atributo dele. A força pode ser o menor atributo do bruxo, a não ser que ele tenha um bônus racial, e pode se substituir a destreza em um bruxo do Pacto da Lâmina. Como característica dessa classe, o seu dado de vida é um dado ali mediano para fraco, vamos falar a verdade. Você tem um D8 de vida inicial, mais sua constituição. Não é tão pouco, mas também não é muito. Só que o bruxo ele só pode usar armaduras leves, então tomem cuidado. Você é frágil. Na verdade, todos os personagens level 1 são frágeis. Dependendo do mestre, qualquer level você é frágil. Sempre há um monstro mais forte que você. É a vida. No RPG também é assim. Então, cuidado com seu posicionamento no campo de batalha, já que fragilidade significa morte fácil. Além das armaduras leves, você também tem proficiência com qualquer arma simples, algo que já o torna mais uma vez diferente dos feiticeiros e dos magos. Mas tome cuidado, nem por isso quer dizer que você é aquele cara para lutar lá na frente, a não ser que você seja bruxo do Pacto da Lâmina, que já tem uns bonuzinhos que compensam muito essa sua vulnerabilidade em relação às armaduras e outros tipos de armas. Já em relação à salvaguarda, o bruxo recebe proficiência em sabedoria e carisma. Sabedoria normalmente é muito utilizado e carisma mediano, então são duas proficiências muito boas. Além disso, ele ganha proficiência também em duas perícias. Como dissemos, esta classe firma um pacto com um ser sobrenatural que lhe fornece seus poderes, sendo que cada um desses patronos favorece uma forma de magia. O livro do jogador oferece algumas opções iniciais, como a Arquifada, um ser muito antigo e muito temperamental, que detém conhecimentos mágicos há muito esquecidos. O Corruptor, um ser das profundezas, cujo objetivo é propagar o mal, corrompendo e destruindo tudo o que há de bom. O Grande Ancião, uma criatura misteriosa de aparência bizarra, que detém vastos conhecimentos sobre os segredos do universo. O bruxo que firmou um pacto com uma arquifada recebe poderes extravagantes, que podem ao mesmo tempo fascinar ou amedrontar aqueles que são fracos de mente. Se estes bruxos não quiserem ser temidos como seus patronos, tem que segurar o impulso de controlar todos que estão à sua volta. O bruxo que fez um pacto com o Corruptor recebe acesso a magias e poderes infernais que realmente fazem um grande estrago. Por mais que esse bruxo não queira fazer o mal, eles acabam se beneficiando da destruição dos seus inimigos. E por isso precisam lutar a todo momento contra o impulso de sair aí matando e distribuindo o caos por toda a Terra. E por fim, o bruxo que fez um pacto com um grande ancião consegue poderes alienígenas. É isso mesmo. Poderes e magias essas que podem despertar o potencial escondido nas mentes dos seus iniciados, ou levar o indivíduo à loucura. Os segredos descobertos por esses bruxos podem levá-los à tentação de escravizar todos aqueles que, para ele, são inferiores. Com isso, eles são muito temidos. Tal classe possui um número muito limitado de espaços de magia, mas as magias sempre são conjuradas no maior nível possível. Este benefício é proveniente de uma habilidade chamada Magia do Pacto.
Algo que também permite que ele aprenda segredos mágicos conforme avança de níveis. Estes segredos mágicos se manifestam na forma de invocações místicas, poderes diversos que moldam a forma com que o bruxo atua. No terceiro nível, o bruxo recebe uma dádiva do seu patrono, um poder mágico exclusivo que define a forma da sua atuação. As opções das dádivas são: Pacto da Lâmina, dádiva que permite ao bruxo invocar armas e usá-las como se tivesse proficiência nisso. Ele invoca a arma que ele quiser e tem proficiência com essa arma. Começou a roubalheira. Esses bruxos devem atuar como atacantes lá na linha de frente, utilizando seus atributos para sobreviverem e dar o maior dano possível com essas armas que eles podem construir. Pacto da Corrente. Já no Pacto da Corrente, a dádiva permite que o bruxo conjure um familiar, uma criatura mágica que o ajude em diversas atividades, como espionar os corredores da masmorra ou disparar uma magia com alcance de toque. Temos também o Pacto do Tomo, dádiva que concede ao bruxo um grimório, chamado Livro das Sombras, que permite ao bruxo conjurar truques adicionais, aumentando sua quantidade de magias disponíveis. Enfim, ao escolher essa classe, tenha em mente o que o seu personagem levou em consideração para fazer o seu pacto. Uma jura de vingança? Ambição por conhecimento e poder? Ou mesmo um amor perdido? Lembre-se, normalmente o bruxo, para fazer esse pacto, entrega a sua alma. E com a gente aqui da Academia dos Dados, você só precisa entregar uma curtida aí, uma inscrição. Se inscreve aí, é de graça, você não vai vender sua alma. Você só vai ajudar o canal a criar mais conteúdos como esse. Já se você quer pensar sobre a criação do seu patrono, troca uma ideinha com o seu mestre. Mas independente da escolha, lembre-se de balancear, porque não adianta ser um personagem muito forte ou muito fraco. O equilíbrio é que dá a emoção do jogo. E não se esqueça, construa uma história dele, uma lore antes desse pacto. Isso pode ser utilizado por seu mestre no futuro e dá uma sensação muito gostosa no jogo do RPG. Gostou do vídeo? Então não se esqueça, segue aí a Academia dos Dados. Temos também os vídeos sobre as outras classes e as raças para você criar o melhor personagem de forma magnífica, que o seu RPG dure, que seja eterno enquanto dure, mas que dure para sempre, que dure muito e muito tempo. Valeu galera, aquele abraço, fui!